Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Preparação de ambiente. Livro Fonte Viva. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Marcos, versículo 10 ao 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço, por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem, o vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida, as flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue ao benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo, na solução de todos os problemas. A primeira cristalize-se. A segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na manifestação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando um dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe que reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo os trilhos novos. A aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discípulo, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que servido. Quem serve, prossegue. A leitura do Fonte Viva de hoje demonstra que o apoio às outras pessoas de forma de voluntariado, da forma de servir, faz muito bem pra gente, mais bem pra gente do que pra quem a gente está servindo, porque dessa forma estamos aplicando o amor que Jesus Cristo nos ensinou e caminhando para o caminho de luz, onde vemos a necessidade do próximo e com isso a gente consegue ter mais empatia, compreensão e conseguir solucionar os problemas tanto nosso quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Os acontecimentos da vida. Temas da aula. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Tormentos voluntários. A verdadeira desgraça. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Os acontecimentos da vida podem ser influenciados por espíritos que estão em sintonia com os encarnados e que, através do pensamento, são capazes de sugerir diversas opiniões. Essas influências, entretanto, não alteram o nosso livre-arbítrio, nem interferem sobre as leis da natureza.
Portanto, não se deve atribuir aos espíritos a responsabilidade pelos nossos atos, cabendo aos mesmos as consequências e responsabilidades pela sua realização. Os atos praticados com a cooperação dos espíritos parecem absolutamente naturais, uma vez que sua intervenção é oculta. Assim, ao encontrar alguém ao acaso, pode ter sido por influência dos espíritos, que inspiram a passar por aquele determinado local. Os espíritos também podem agir sobre a matéria, desde que não interfiram nas leis da natureza. Se um homem sobe por uma escada e ela se quebra, isso ocorre pelo fato da escada ser velha, estar fraca, e isso também por desleixo do homem. A influência dos espíritos nesse caso pode ter sido inspirar ao homem a ideia de subir aquela escada, mas eles não quebraram ela, não. Como dissemos, os acontecimentos da vida são orientados pela espiritualidade. Se alguns espíritos desejam alterar esse planejamento, devemos lembrar que é a vontade divina que prevalece. Os espíritos levianos e zombeteiros podem nos criar pequenos embaraços, que são permitidos para exercitar a nossa paciência. Eles podem agir por antipatias pessoais, ou dessa ou de outra existência, ou unicamente por malícia, sem nenhum motivo especial. Se mantivermos elevada a moral e não nos deixarmos abater pelas contrariedades do dia a dia, esses espíritos se cansam e se afastam. Quando nossos inimigos desencarnam, pode ou não reconhecer o mal que nos fizeram na terra, e arrependidos, param de nos perseguir. Outras vezes se tornam nossos obsessores e continuam a nos perseguir, o que a providência divina permite para nos provar. A oração é a ferramenta eficaz para acabar com essa influência danosa. Ora pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, retribuir o mal com o bem, fará com que eles compreendam os seus erros e suas artimanhas cessarão, pois compreenderão que nada ganham com isso. Antes de condenarmos os espíritos pelos nossos infortúnios, devemos acreditar que são as nossas transgressões às leis divinas a verdadeira causa dos nossos aborrecimentos. Alguns espíritos podem interceder em nosso favor para nos proteger, mas há males que estão nos desígnios da providência. Nesse caso, eles podem amenizar as nossas dores e nos inspirar paciência e resignação para superarmos as contrariedades e evoluirmos. Eles nos sugerem pensamentos positivos, pois depende de nós mesmos afastar ou atenuar as vicissitudes da vida. Lamentar-se e fugir dos problemas nada resolve. Devemos sim, com paciência e resignação, enfrentá-los e superá-los, pois frequentemente do mal que nos aflige surgirá um bem muito maior. É esse o sentido das palavras: buscais e achareis, bateis e absorverás. A penúria muitas vezes nos causa o desespero e solicitamos riquezas materiais aos espíritos elevados, que frequentemente ignoram esse apelo. Entretanto, se for para nossa aprovação, eles podem nos ajudar, assim como os maus espíritos que querem conduzir ao mal, pois a riqueza é o meio mais difícil de nos perder através dos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Para mudarmos o rumo da nossa vida, é preciso muito mais que trabalho. Podemos nos deparar com obstáculos intransponíveis e que, apesar de todos os nossos esforços, não encontraremos meios de superá-los. Essas dificuldades até podem ser provocadas pela ação dos espíritos, mas na maioria das vezes ocorrem por causa da nossa presunção. As barreiras que encontramos mostram apenas que escolhemos mal a elaboração e execução de um projeto. Está, portanto, em nós mesmos a causa dos sofrimentos. É preciso determinação para nos modificarmos. O orgulho dificulta a mudança dos objetivos grandiosos que escolhemos.
não conseguimos perceber que através de pequenas ações podemos alcançar a felicidade. Somente quando, através do entendimento da justiça divina e da humildade, abrimos nossa mente e coração, conseguirmos encontrar novos propósitos para o nosso crescimento. Os bons acontecimentos da vida devem ser comemorados sempre, porque representam a conquista dos nossos objetivos e a superação de dificuldades. Devemos então agradecer a Deus, pois sem a sua permissão nada se faz, e aos bons espíritos que são seus agentes. Os homens que se esquecem de agradecer a espiritualidade pelas suas conquistas veem apenas o resultado material delas. Muitos há que assim procedem e para os quais parece que o destino sempre sorri. É preciso lembrarmos da transitoriedade de nossa existência física. Essa felicidade é passageira e muito será cobrado a quem muito foi dado. Esses terão mais contas a prestar quando desencarnarem. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam através da doutrina. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Qual seria a razão de não encontrar na terra a tão almejada felicidade? Por buscar nas coisas terrenas, que são ilusórias e perecíveis, em vez de procurá-la nos gozos da alma. É gratificante encontrarmos a paz espiritual e mantermos a consciência tranquila. O curioso de tudo isso é que são criados pelo próprio homem os tormentos que somente a ele cabe evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelo ciúme? Mas o invejoso e o ciumento não existe. Para o invejoso e o ciumento não existe descanso, pois a inveja e o ciúme o impedem de ter a verdadeira vida. Com certeza encontrariam a felicidade tão desejada se abandonassem tais viciações. A verdadeira desgraça. Quando a gente ouve esse tema, né, a verdadeira desgraça, a gente fica pensando, todos falam da desgraça, todos reclamam que a sua vida é uma desgraça, isso, aquilo. Na realidade, todos a experimentaram e julgam conhecer que realmente a nossa vida tem desgraças. Mas não é isso, não. A verdadeira desgraça não é o que os desgraçados supõem, não. Essa desgraça que eles supõem, na realidade, são acertos do nosso passado. São coisas que nós fizemos errado em épocas passadas, em reencarnações anteriores, e estamos acertando agora. É a tal expiação e prova, né? Então, a verdadeira desgraça não é aquilo que a gente imagina. A verdadeira desgraça, às vezes, está no credor impaciente, no berço vazio, na angústia da traição, na privação do orgulhoso, que deseja vestir-se ricamente. Tudo isso aí faz com que a pessoa acabe levando que tudo que está acontecendo por uma desgraça, né? Ele acha que tudo é desgraça que está acontecendo na vida dele. É realmente desgraça para aqueles que não enxergam além do presente. No momento em que o Espiritismo nos ensina isso, você começa a enxergar muito mais do que o presente, você começa a enxergar a vida futura, você começa a enxergar a vida espiritual, você percebe que não existe desgraça, né? Realmente a verdadeira desgraça está mais nas consequências do passado. Aquilo que a gente às vezes está achando que é uma desgraça é o nosso passado que nos está sendo cobrado. É a tal ação e reação que está acontecendo. E a gente acaba achando que isso tudo é uma desgraça. No entanto, isso tudo é um meio de repararmos o nosso passado ruim que nós tivemos, acertando tantas coisas que nós fizemos, principalmente ao próximo. Então não é
uma desgraça, não. Pelo contrário, é uma oportunidade que o Espiritismo nos dá de nos redimirmos do nosso passado. O poder da fé. Qual seria, né, esse poder da fé que nós temos? Fé é confiar nas próprias forças, né? É acreditar, saber, ter esperança que podemos conseguir. É impossível imaginar o progresso humano sem a fé, pois quando confiamos nas nossas forças, somos capazes de feitos que até nós duvidaríamos ser capazes de conseguir. Esse poder pode ser chamado de vontade inquebrantável ou desejo da alma. Esse é o poder da fé. Para a gente entender esse sentido, né, da palavra montanha, remover montanhas, portanto, não se refere ao transporte físico das mesmas, mas ter a firme decisão moral de que se pode suplantar as imperfeições, que nada no caminho será grande ou forte o suficiente para impedir nossa superação moral. Se em qualquer momento de nossas vidas nos depararmos com preconceitos, interesses materiais ou paixões orgulhosas, a consciência das prodigiosas faculdades que trazemos em nosso interior nos fará ultrapassar com galhardia essas barreiras. Iremos suplantar a montanha, como ensinou o mestre. Todos nós temos uma opinião do que é a fé, né? Você que está me ouvindo também deve ter sua opinião. Ter dificuldades na vida é ter a oportunidade de exercitar nossa fé. E quando o fazemos, nossas capacidades, mesmo as que estão em estado latente, crescem através de nossa vontade ativa e se multiplicam durante nosso trabalho, nos mostrando os caminhos para a vitória. Então não basta ver, mas é necessário compreender. Assim não é a fé cega que devemos buscar, aquela que a gente não vê, né? E sim a fé raciocinada. Quando então se adquire uma fé consciente e racional. Isso que é a nossa opinião sobre a fé. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos e sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Prece de encerramento. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a visita de amor e a sustentação que nos foi dada durante a aula de hoje e pedimos que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica nessa casa que nos acolhe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Terminamos aqui mais uma videoaula. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.